Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar de inglês sim. Então já se inscreve no canal, clica em gostei e vamos lá. E lembrando que eu tenho um presente pra você. Se você ainda não tem o meu presente, vai aqui ó, primeiro link da descrição para baixar o e-book gratuito 10 segredos para falar inglês. Aqui ó, primeiro link da descrição, vai lá, presente meu, tá? E também meu jabá, que eu dou aulas particulares de inglês, então se quiser ter aulas comigo, só entrar em contato pelo e-mail aqui na tela. E hoje vamos falar de palavras que são originalmente do inglês, mas que a gente usa aqui no nosso dia a dia, no português, como se fosse uma palavra do português. Mas não é, é uma palavra do inglês. E a gente acaba abrasileirando a pronúncia dessas palavras, né? Algumas bem parecidas, né? Outras a gente muda muito, a ponto de, se a gente falar essa palavra do nosso jeito para um nativo de língua inglesa, pode ser que ele não te entenda, tá? Então aqui não é só uma questão de o que tem, um pouquinho diferente e tal. Às vezes não tem problema, mas às vezes é questão de entender. Eles não vão te entender, tá? Então vamos falar aqui sobre essas palavras. A primeira é uma palavra que a gente usa muito aqui, principalmente eu acho que em balada. Eu não vou pra balada, mas eu acho que a gente fala assim, tem um ingresso que é private. Eu já vi muita gente falando private para falar que é privado, ok? E se escreve no inglês private, né? Falando aqui no português. E as pessoas falam private, ainda acho que tá chique. Private. Mas na verdade a palavra em inglês é pronunciada como private, ok? Por exemplo, private parking lot. Então é um estacionamento privado, não é private, tá? É private, ok? Então essa é uma palavra, por exemplo, que se você falar achando que você está falando já a palavra em inglês, pode ser que ele não entenda o que você está falando, porque é bem diferente, private para private, ok? Se você escrever, é claro, a pessoa vai entender, mas falando pode ser que não dê para entender se a pessoa não conseguir pegar pelo contexto. Próxima palavra já é uma questão mesmo só de aperfeiçoar a pronúncia para quando a gente estiver falando em inglês, tá? Aqui no Brasil, tu fala do jeito que você quiser, todas essas palavras aqui, você fala como você achar melhor. Às vezes até eu falo um pouquinho a palavra errado, porque, sei lá, é mais usado assim no Brasil, uma pessoa não vai me entender. Então, aqui, ok. Mas o problema é que a gente chega lá e acha que a palavra já tá no inglês, na pronúncia certinha, e acaba falando com o nativo de inglês e ele não vai entender. Ou então, né, pra gente melhorar mesmo. E aí a palavra é drive-thru, ok? Que é aquele lugarzinho ali que a gente para o carro pra poder matar a fome de madrugada no McDonald's. Então, drive-thru. A gente fala drive-thru. Drive-thru no Brasil? Ok, drive-thru, né? Aí. Agora, se você for num drive-thru lá, tem que falar drive-thru. Próxima palavra é backup. Já viu? Backup do computador, fazer um backup. Mas na pronúncia em inglês é backup. E se você falar rápido, ok? Pode ser que a pessoa não entenda que é backup, que é backup. Viu como é que é bem diferente? Backup. Pra gente, é meio parecido porque a gente já sabe qual é a palavra, mas eles não sabem qual palavra você tá falando, você não escreveu, então backup é bem diferente, tá? Backup. Próxima palavra não é muito diferente, é só que você dá mesmo um tcharam, umas estrelinhas ali na sua palavra, que é a palavra offline, e no caso a pronúncia é offline, ok? Não offline. Mas é bem sutil a diferença. Próxima já muda um pouquinho mais, que é a palavra freelance. Você trabalha de quê? Eu sou freelance, né? Não tem carteira assinada, freelance. Mas em inglês é freelance, ok? E, gente, até o inverso pode acontecer, tá? Você tá vendo um filme, algum nativo tá falando com você e ele fala I'm freelance. E você, freelance? Que bosta é freelance? Sendo que é freelance. Só que como ele não falou freelance, você não entendeu o que é. Então é importante você aprender a pronúncia em inglês, até mesmo pra você não se confundir quando alguém falar com você, sabe? Então é uma palavra que você conhece, mas que você não reconheceu porque você não tá acostumado com a pronúncia dela em inglês, tá? Então, freelance é bem diferente de freelance. A próxima é uma que depois que eu aprendi inglês, é bem duro pra mim falar isso. Porque, sabe, é muito ruim. Freelance eu falo, sem problema nenhum.
Mas essa palavra, na verdade são duas palavras, que é self-service. Oh, self-service, R$2 o quilo. Self-service pra mim, gente, ai, não dá. Self-service, self-service, tá? Mas aí é claro que você não vai falar em português. Ah, onde que eu encontro um self-service? Não, você vai falar onde que eu encontro self-service, né? Que a pessoa vai te responder. Mas o contrário também vale. Então, se você estiver falando where can I find a self-service restaurant? Não. Where can I find a self-service restaurant? Ok? Um restaurante self-service, né? Self-service é muito bom, gente. Não aguento. Self-service, tá? Então, fala da maneira do português quando estiver falando em português, mas fale da maneira em inglês quando estiver falando em inglês, ok? Próxima palavra não é muito diferente, que é playlist, mas é playlist. Playlist, playlist. Não é regra, mas praticamente todas as palavras que vem do inglês e a gente coloca no nosso contexto em português, a gente geralmente troca o stress, a parte mais forte, da primeira para a última, ok? Então, freelance, freelance. Playlist, playlist. Backup, backup. Então, geralmente no inglês é a primeira sílaba que é a mais forte e a gente coloca como a última. Pode perceber que a gente faz muito isso. Então, playlist. Próximo. O próximo muda um pouquinho, que é que você vai no aeroporto, você faz o quê? Check-in. Check-in. Mas em inglês é check-in. Check-in. Ok? Não é check-in, é check-in. O som até muda. Não é check, é check. Check-in, ok? A próxima é uma palavra que muita gente usa, principalmente hoje em dia, que é hoje eu sou fitness. Não, fitness é por conta dos cariocas mesmo. Hoje eu sou fitness, mas é fitness. Fitness. Ai, Cintia, que palhaçada, nem muda muito. Realmente, não muda muito não. Eu nem precisava estar aqui. Fitness. Faz um pouquinho de diferença. Fitness, 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 fitness. E a última foi uma que minha irmã me ajudou, que é a palavra delete. Sabe lá a tecla delete do seu computador? A gente fala delete, mas não é delete. É delete, delete, ok? Meio chato, fresca, né? Quando eu ouço delete, eu vejo uma palavra fresca. Prefiro delete. Então, delete é o jeito que a gente fala. A gente olhou ali, a gente já fala delete. Tá escrito delete, não tá? Mas a pronúncia é delete, ok? Delete. Que até porque delete não existe, é deletar, tá? Delete esse documento. Aí tudo bem, mas ali é delete, ok? Não é delete. Então é isso, espero que tenha sido útil essa lista de palavras pra vocês. É claro que, gente, isso aqui não é o que vai transformar o seu inglês, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. Então, na hora de conversar em inglês, não esqueça de colocar essas palavras na pronúncia correta do inglês. Quando você estiver falando com um brasileiro em português, num contexto português, ok. Agora, no inglês, né, não vai falar uma frase toda em inglês e vai botar fitness. Não, fitness, ok? Então, tenha essa sensibilidade de conseguir, né, perceber quando você precisa falar a palavra certinha, que é no caso quando todo o contexto, toda a conversa está em inglês, ok? Se gostou, não esquece do like, de se inscrever aqui neste canal e me seguir nas redes sociais, @CintiaSabino em todas elas. E não esquece de colocar aqui nos comentários qual dessas palavras ou quais dessas palavras aqui você não sabia pronunciar corretamente em inglês, tá? Você não sabia, por exemplo, que backup não. Você não sabia, por exemplo, que backup era backup, entendeu? Então me diz aqui o que você não sabia e palavras que você ouve as pessoas falando com a pronúncia errada no inglês, né? Que só aqui pra gente saber e talvez fazer um outro vídeo, ok? Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!